lá! Código secreto. O que a banca de mestrado realmente avalia e que quase ninguém explica? A gente tem que pensar que o pesadelo não é a banca, é o silêncio antes dela. O que será que isso significa? Vamos pensar assim. Você já teve aquele pesadelo de que quem sonha com mestrado entra numa sala fechada e vê aqueles doutores, né? 2, 3 professores, olhares atravessados por cima dos óculos, tensão, medo da banca. E de repente surge uma pergunta técnica ou de repente um vazio, some as ideias. Não é o que você não saiba, né? Não é que você não saiba sobre isso, mas é como se tudo que você construiu de anos da sua docência de repente desaparecesse naquele segundo. Travou. O corpo soa, garganta fecha, a mente entra em uma suspensão e é exatamente aqui que muitas pessoas desistem antes mesmo de tentarem. E existe um mito silencioso que vai circulando nas escolas e nos corredores acadêmicos de que a banca tá ali para te expor, para te medir, para te diminuir, como se houvesse um muro invisível entre quem vive a escola e quem vive a universidade. Já ouvi muitas vezes sobre o chão da escola, o chão da academia. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muita clareza e com muita responsabilidade, com muito cuidado. Esse medo, ele nasceu de um grande mal-entendido. Como assim, Karen? É exatamente isso, esse mal-entendido que eu trabalho todos os dias com as professoras que vão chegando até a mim, achando que o problema é a falta de capacidade, quando na verdade é uma falta de tradução e acompanhamento acadêmico. A banca não é um tribunal, ela é um dispositivo de seleção de potencial investigativo. E hoje nessa aula eu vou te mostrar o que realmente está sendo avaliado quando uma professora doutora abre o teu projeto. O que elas comentam quando você sai da sala, o que é que pesa e o que na prática elimina boas professoras sem que elas nem percebam, nem entendam, sem que elas percebam o porquê. Se você ficar comigo até o fim, esse fantasma começa a perder a forma. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Karen Justo, sou mestra em educação. E se você chegou agora, saiba que eu ajudo professores a aprovarem seus projetos de mestrado. E nesse vídeo eu vou te mostrar o código secreto que a banca de mestrado realmente avalia e que quase ninguém explica. Mais do que um título, né, eu carrego uma travessia. Já estive do lado de quem treme. Hoje eu compreendo os bastidores que fazem um projeto ser escolhido entre as dezenas que são lidas. E às vezes centenas. Sim, sem fraude, sem fantasia, sem academicismo vazio. Tá, Karen, tudo isso eu tô entendendo, mas enfim, qual é o erro central? Bom, o erro central é tentar impressionar ao invés de sustentar. O erro maior que eu considero é quando as professoras, não é por falta de capacidade, mas quando elas tentam impressionar a banca, e o que acontece? Aparecem palavras vazias, palavras difíceis em excesso e muitas citações mal digeridas. Textos que aparecem eruditos, mas não se sustentam quando alguém pergunta: como você vai fazer isso exatamente? Trava. Texto rebuscado demais, sem clareza, ela não vai significar genialidade, gente. Vai significar insegurança teórica. E aqui ele apresenta uma dor profunda de muitas professoras, a sensação de não serem acadêmicas suficientemente. Essa dor vai empurrando você para o lugar errado. Você começa a se preocupar com a aparência textual, enquanto a banca vai... O que ela quer observar? Coerência, viabilidade, maturidade investigativa. E é aqui que muitas professoras começam a ficar presas, por anos. Elas até melhoram o texto, mas não sabem nem por onde começar a melhorar. Falta alguém que vai caminhando junto, apontando ajustes finos entre o que você vive na escola e o que a banca espera ler. O código secreto da aprovação não está em parecer brilhante, está em ser legível, consistente e possível. E isso se organiza em 4 pilares. Mas antes que eu fale dos 4 pilares, deixa eu dar um exemplo aqui sobre você entender o que significa ser consistente e possível. Um exemplo, quando eu submeti o meu projeto, eu coloquei que eu iria
fazer uma pesquisa com professoras, com crianças e tal. Só que o que aconteceu? Pandemia. Estávamos no auge da pandemia, então isso se tornava inviável. Quando um projeto a banca enxerga a potência de investigação, ela aprova. O projeto pode ser modificado e ele contém, né? Ele vai tendo ajustes com as orientações. Então, eu dei um exemplo de viabilidade, não era viável. A metodologia, a forma como eu gostaria, o caminho metodológico, na verdade, que eu gostaria de percorrer. Não dava, a pandemia impediu a gente de fazer uma pesquisa com crianças e com professores. Então, houve ajustes. Foi só isso para a gente entender o que é essa questão da consistência possível. E agora vamos conversar um pouco sobre os pilares desse código da banca. Outro exemplo, viabilidade. É uma pergunta invisível. Isso vai terminar em 24 meses? A banca, ela não vai começando a perguntar se o seu tema é inovador. Ela pergunta silenciosamente: essa professora vai conseguir concluir essa pesquisa nesse tempo do mestrado? Olha como é diferente. Projetos grandiosos morrem aqui. Não pela falta de qualidade nem de potência, mas pelo excesso de ambição desconectada da realidade. Um exemplo, novamente, do meu projeto inicial. Pesquisar professoras, pesquisar crianças. Nossa, vamos caminhar com calma. Ou é crianças, ou é professoras. Eu vou pesquisar a educação infantil. Nossa, quantas professoras, quantas crianças, quantas escolas existem nesse contexto da educação infantil? Então é isso, a gente precisa compreender esse tempo do mestrado. E você precisa mostrar no seu texto que você tem acesso ao campo, conhece os limites e sabe recortar. Viabilidade é maturidade científica. E o projeto certo no lugar certo pega um outro pilar, que é a aderência. Você pode ter um excelente projeto e ainda assim ele ser reprovado. Isso vai acontecer quando tem um desalinhamento com a linha de pesquisa. Por isso é importantíssimo a gente fazer uma pesquisa sobre o que é que os orientadores daquele eixo, daquela linha estão pesquisando, o que é que eles querem com a sua pesquisa, a tua trajetória, a tua linguagem, a tua forma de comunicar se encaixe com a forma daquele orientador, daquela linha de pesquisa, porque a banca não vai avaliar apenas seu texto, ela vai avaliar se você pertence àquele território teórico. O seu projeto, ele precisa dialogar, conversar bem com a linha, com os grupos e as pesquisas do orientador em andamento. E isso não é bajulação, que fique bem claro, é pertencimento epistemológico. Isso é saber como entrar no mestrado. O terceiro pilar, ele vai passear pela lógica interna sobre o fio que não pode arrebentar. E o que é esse fio? O que consiste esse fio? Ele vai perpassando 3 pontos: o problema, os objetivos e a metodologia. O problema de pesquisa é quando a pergunta é tal. Os objetivos respondem a essa pergunta e a metodologia é a ferramenta que vai alcançar essa resposta. Quando isso não se fecha, quando isso não está entrelaçado, a banca entende uma coisa só: o projeto ainda não está pronto para a orientação. Clareza lógica vale mais do que sofisticação teórica. Isso precisa ficar bem claro. E aqui a gente chega no quarto pilar, que é o fator humano que decide tudo, a orientabilidade. Esse é o ponto que raramente aparece nos editais. A banca vai avaliar se você é orientável, se você escuta, se você sustenta seu argumento sem rigidez. Candidatas muito defensivas assustam orientadoras e candidatas muito abertas constroem confianças. Saber dizer, essa é uma observação importante que posso aprofundar na orientação, é um sinal de maturidade e não de fraqueza. E qual é o mapa da aprovação? Karen, como eu percebo esses 4 pilares dessa teoria, né? Mas como é que elas se formam em um mapa? Bom, esses 4 pilares que eu apresentei, eles não são uma teoria solta. Eles vão construindo um mapeamento. E quando a professora percorre esse caminho sozinha, ela vai se perder. Quando percorre acompanhada, ela amadurece. Ai, Karen, mas eu tô muito tensa. E se a banca for muito rígida?
Bom, aí a gente precisa entender uma coisa. Talvez você pense assim, mas as professoras da minha universidade são duras, elas humilham. Preste atenção, escuta com muito cuidado. A rigidez, raramente ela é pessoal. A rigidez, ela é metodológica. Já conheci muitos orientadores ríspidos e rígidos metodologicamente. Isso não pode ser levado para o lado pessoal, por isso é importante conhecer linha, eixo, orientadores que vão sustentar aquela pesquisa. Se a linguagem, lembra que a gente conversou sobre a comunicação? Porque a banca, ela vai proteger, muito bem protegido, o campo científico que ela sustenta. Quando você responde ancorada em dados, campo, autoras, a pergunta deixa de ser um ataque e você torna isso uma discussão acadêmica. Você não é o alvo, você é mediadora do conhecimento, isso muda tudo. Ai meu Deus, e se eu pensar em desistir? Claro, isso acontece com todo mundo. Vai ter um momento em que você vai pensar em desistir. Geralmente depois de uma leitura difícil ou após ouvir alguém dizer assim, ó, isso não é pra você. Mas nessa hora, tente se lembrar que a universidade não foi feita apenas para quem esteve nela. Ela também precisa de quem vive a escola. Ela precisa de quem pesquisa a partir da sua prática, de quem carrega a pergunta. Desistir muitas vezes não é cansaço, é solidão metodológica. E isso se resolve com orientação correta, não com abandono do sonho. Tudo que a gente conversou até aqui leva a um ponto muito simples e ao mesmo tempo muito duro de admitir. Entender o código da banca separa, dois grupos de professores. O primeiro grupo é formado por professoras competentes, inteligentes, experientes, mas que tentam por anos sem saber exatamente onde estão errando. Elas corrigem o texto, trocam palavras, mudam autores, mudam tema e mesmo assim continuam batendo na mesma porta. E o segundo grupo não é mais seguro, não é mais confiante, muitas vezes é até mais inseguro. A diferença é que esse segundo grupo ele entra com um projeto estruturado para ser lido pela banca. E aqui eu preciso dizer algo com muita honestidade. Não é sobre palavras difíceis, nunca foi. A banca não está medindo erudição. A banca está avaliando se existe viabilidade, aderência, lógica e postura investigativa. Você já tem experiência, o que falta não é estudo, é tradução acadêmica. A tradução da sua prática em um problema de pesquisa, tradução da sua intuição em um método, tradução da sua experiência em uma linguagem científica. E é exatamente aqui que eu entro, não para escrever por você, não para promover a aprovação, mas para caminhar nesse processo junto, apontando onde ajustar, onde sustentar e onde parar de se culpar. Se essa aula te deu mais clareza, se inscreve no canal. Serão aulas profundas, toda semana eu vou colocar pelo menos uma para te levar até o edital com um projeto bem consistente, potente para aprovação. E também tem outra coisa, escreve nos comentários qual é hoje o seu maior medo em relação à banca, para que eu possa te sentir, te ajudar. Eu leio tudo e isso vai virar uma aula. Eu sou Karen Justo e eu ajudo professores a aprovarem seus projetos de mestrado.